tropeçou, mas venceu o Guarani 2-1. Esse jogo foi de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Tava sentindo falta, DJ Careca. Lá no Newton, a reportagem é do Flávio Vinick. Fala, Flavinho. Essa alegria é de quem acredita que pode conquistar 2 títulos esse ano. Se tu não tomar cuidado, vai pra você também, Segovinha. Segovinha. Fogo! E vai ganhar tudo. Ninguém vai segurar o Botafogo. Ninguém para esse time. Sinceramente, hoje falar priorizar um campeonato ou outro. Um tá na nossa frente, que é o brasileiro. E a Sul-Americana é um campeonato muito viável, são 8 jogos. Então não tem por que priorizar um ou outro. Vamos pra dentro dos dois. O Botafogo começou com Lucas Perry e Tiquinho no banco de reservas. O Guarani jogou logo um balde de água fria nos alvinegros. Romeu Benítez marcou para os paraguaios com 2 minutos de jogo. O Botafogo tentou dar a resposta com Di Plácido. O lateral recebeu com liberdade, fez o cruzamento e ninguém mandou para dentro. Para desespero do técnico Bruno Lage, o Botafogo tinha posse de bola. Criava oportunidades, mas acabava falhando na hora da finalização. Bruno Lage aproveitou uma pausa e usou até um quadro para orientar o time. Em seguida, Marlon Freitas arriscou de longe e acertou o travessão. A lua cheia veio iluminar o Botafogo no segundo tempo. Com Tiquinho e Segovinha em campo, o time aumentou a pressão. Mas a bola teimava em não entrar. Eduardo teve uma ótima chance e parou no goleiro Munhoz. O camisa 33 finalizou com estilo e quase fez o gol de empate. Aí, o lateral esquerdo, Hugo, pegou em cheio e acertou esse chute na gaveta. Era, enfim, o gol de empate do Botafogo. Fico feliz porque venho trabalhando bastante aí, então a gente sempre trabalha ali, eu na entrada da área, então graças a Deus hoje pude acertar um chute daquele, no treino também acerta, então por que não acertar no jogo, né? Mas fico feliz com isso e vamos continuar trabalhando porque agora ainda faltam 90 minutos para a classificação. O empate levava a decisão do confronto para o jogo da volta no Paraguai, sem vantagem para ninguém. Até que o Tiquinho Soares marcou um gol de pênalti, fez a alegria dos alvinegros aqui no estádio Newton Santos e deixa o Botafogo em vantagem. Agora o time pode empatar a partida de volta, que se classifica para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O pênalti veio de uma falta sofrida por Júnior Santos. Tiquinho bateu com tranquilidade no meio do gol para virar o jogo e mudar a situação do confronto. Acho que é resultado importante diante do nosso torcedor. Feliz pela vitória, mas agora acho que é já virar a chave já. Que domingo, se eu não me engano, a gente já joga já. E é um grande confronto e a gente tem que descansar o máximo para poder fazer um bom resultado. O Tiquinho é um bom exemplo disso. Imagino que é o melhor atacante do campeonato, o melhor marcador do campeonato, ficar de fora e entrar com esta mentalidade e em 45 minutos fazer o trabalho que você fez. Isso é de um profissional que sabe a carreira que fez, que está a top e que não está no Botafogo para terminar a carreira, antes pelo contrário, está para semar e querer ainda mais conquistar coisas que não conquistou no seu país. E se o Guarani terá o apoio da torcida na volta, o Botafogo conta com as dicas dos paraguaios do elenco. Um time que vai buscar, né, essas diferenças que eles não conseguiram aqui na nossa casa. Então vai ser um jogo muito duro, muito difícil. Como foi hoje, o Guarani está acostumado a jogar a Copa Internacional e sempre aos times brasileiros ele dá muito trabalho. Então a gente vai encontrar um time que vai sair a buscar o jogo, propor o jogo, onde a gente também tem que aproveitar isso para conseguir ampliar essa vantagem que nós temos. O sonho de conquistar 2 títulos no fim do ano tem tudo para virar realidade. A gente tenta ir passo a passo, jogo a jogo, grandes equipes no campeonato da Sul-Americana, do Campeonato Brasileiro. A gente vai jogo a jogo, deixar acontecer e o homem lá de cima trabalhar. Tá bom? Tamo junto. O homem lá de cima trabalhar
E ele também. Porque não é só Deus que está trabalhando, não. Deus sempre trabalha em tudo, mas ele também. Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, boa tarde. Boa tarde. Tiquinho Soares, que mudou o panorama, o enredo, a expectativa do torcedor. Botafogo sofria no primeiro tempo, sofre um gol no início do jogo. Isso é muito doloroso para o torcedor. E eu encontrei, assim, uma certa ansiedade por conta do grupo no primeiro tempo. Muito chuveirinho na área, algo muito incomum, um recurso muito incomum do desespero usado por esse Botafogo dessa temporada. E aí, então, amigos, entra Tiquinho Soares na partida. O Lucas Pedrosa, eu falei pra vocês em off, quando ele entra no jogo, eu já sei o tamanho dele, o quanto ele joga. Mas ontem ficou muito nítido o que é o Botafogo com esse Tiquinho. E eu fiquei desfrutando o futebol do Tiquinho. Como joga a bola esse cara? Todo grande time, Fernanda, principalmente em fases onde está disputando grandes competições e pleiteando aí um título, ele tem um grande craque. Você pode ter vários excelentes jogadores, mas o grande craque do Botafogo se chama Tiquinho Soares, e não só do Botafogo, da temporada 2023 dentro do Campeonato Brasileiro. Ele é um cara que participa do jogo do Botafogo, não só fazendo os gols e sendo efetivo, mas também com as assistências, abrindo espaço. O Tiquinho faz uma coisa que a gente já comentou aqui, que o Ganso faz no Fluminense, que é muitas vezes ir para outros setores do campo para poder fazer o Botafogo facilitar essa saída de bola por toda a qualidade que ele tem. E ontem, quando ele entra na partida, ele não só dá uma mudança técnica e tática dentro do Botafogo, mas uma mudança de confiança. É como se os jogadores olhassem para ele e falassem assim, esse cara tá aqui e a gente vai conseguir conquistar o objetivo. Então, para mim, cara, é um cara que merece, sim, a convocação para a seleção brasileira. Na minha opinião, assim, o Tiquinho, claro, entra, muda a história do jogo, muda o resultado, mas tem um cara que foi, para mim, o destaque dessa partida, que foi o Marlon Freitas. O Marlon Freitas, ele consegue desempenhar um bom futebol sempre, com uma regularidade incrível. Ele tem um poder de desarme, um poder de conexão de defesa com ataque, um passe de quebrar linha longo. O Marlon é um jogador, assim, hoje, nesse Botafogo, essencial, Vene Casagrande. Procede tudo que você falou, concordo tudo que você falou. Para mim, um baita jogador, inclusive no ano passado, quando a gente trouxe a informação que o Botafogo fechou com o Marlon Freitas. Desde então, a gente elogiou essa contratação. Sim. Ou seja, a gente já drone seu até, não foi? Drone. A gente já vem falando bem desse jogador antes mesmo de ele vestir a camisa do Botafogo. Porque ele estava se destacando para um outro clube, no caso o Atlético Goianiense. Então, a diretoria do Botafogo foi muito bem em achar esse jogador. Contratou de graça, a verdade é essa. Para e pensa, olha só o ganho que o Botafogo está tendo dentro de campo e como pode ter fora de campo, porque futuramente pode querer negociar esse jogador e, obviamente, ganhar um bom valor financeiro. Agora, eu quero destacar um outro jogador também, que não estava fazendo uma boa partida, mas fez um golaço ontem no Nilton Santos, que é o lateral esquerdo Hugo. É um jogador que a gente tem que ressaltar o bom trabalho que ele vem fazendo também fora das quatro linhas. Lado mental é algo que ele se preocupa bastante, cuida muito da saúde. Então, assim, ele não está tendo esse desempenho aí à toa não, Fernanda, mas é algo que ele trabalha muito. E assim, querendo ou não, ele às vezes tem que substituir um dos principais jogadores do Botafogo, Verdade. Que é o Marçal. Capitão. Capitão, ou seja, a responsabilidade do Hugo é muito grande. E eu vi alguns torcedores ontem nas redes sociais criticando o Hugo, aí ele foi lá e fez um golaço. Isso mostra o quê? Tem que dar confiança. A partir do momento que você dá confiança, o jogador pode fazer isso aí que fez. E foi um baita golaço, assim, valeu o ingresso, né? Valeu o torcedor pagar ingresso. Que golaço. O Lucas Pedrosa e um outro cara que também não vem desempenhando bem, não vem jogando bem. Já foi um personagem importante, mudando até o rumo do Botafogo esportivamente falando na temporada, que é o Júnior Santos. Tem entrado muito com o Bruno Lage pelo lado esquerdo, o que fazia-se muito com ele, com o Luiz Castro, era pelo lado direito. Ali, na minha opinião, o que eu vi já, ele performa um pouco melhor por ali. E ontem, ele entrou pelo lado esquerdo, ficou do lado esquerdo. E a primeira vez que ele caiu lá pelo canto direito, ele que não fazia um bom jogo, ele sofreu o pênalti e depois ainda fechou a tampa do caixão com a lambreta. Deu a lambreta, eu vi esse lance. Cara, ele é ousado, né? Ele tem essa questão de ser ousado, de ir pra dentro, e eu acho isso positivo, tá? Eu acho que isso, inclusive, muda o brilho do próprio time dentro da partida. E ele tá jogando do lado esquerdo porque o Luiz Henrique ainda está com problema de lesão, né? Então você tem ele ali... substituiu o Vitor Sauer. Exato, você tem duas situações. O Sauer vem jogando do lado direito, e o Vitor Sá vem jogando do lado esquerdo.
quem está jogando do lado esquerdo é o Júnior Santos para suprir essa ausência do Luiz Henrique. E o Segovinha entra do lado direito e entra muito bem. Então é completamente natural um jogador que consegue fazer os dois lados. Eu vi a torcida do Botafogo falando que é o craque Bagre. Ele tem, uma hora é craque e outra hora é bagre. Mas assim, eu acho que é um jogador que ajuda muito o Botafogo e tem que valorizar bastante porque ele é um cara importante nessa virada de chave na temporada. Tem até música, eu acho que é da galera do Bootfire, não é? Eles têm uma música pro Júnior que o próprio Júnior Santos já escutou e já aprovou. Que é nessa linha do craque Bagre mesmo. Quando ele entra e quando ele entra e ele faz uma jogada ruim lá na cabine, aí eu falo, gente, calma que daqui a pouco ele vai fazer uma jogada de craque. E ontem foi assim, ele errou uma, errou duas. Falei, se acalmem aí que daqui a pouco ele vai fazer uma jogada do craque. Aí na jogada seguinte, de Mané. De Mané. Ele não se intimida, né, cara? Isso é muito importante, cara. Mas a gente brinca aqui, mas isso tem que ser destacado. Total. Porque assim, o lado mental dele é muito forte. Verdade. Ele pode errar, ele não vai sentir pressão. Na jogada seguinte, você pode esperar algo muito bem dele. E você saber que quando ele erra e ele que não vem num bom momento, ele sabe que é a expectativa ali do torcedor, aquela energia do torcedor e ele nem se abala. Eu vejo isso como uma virtude. Sabe outro jogador que é assim? É o Rodinei. É verdade. De verdade, assim, ele pode fazer uma jogada ruim, é igual o Júnior Santos, vai ser vaiado. Na jogada seguinte, ele não tá nem aí, parece que não aconteceu nada. Vai lá e faz uma boa jogada. Agora, tem um outro recorte aí nesse jogo de ontem, que eu não sei se tá cedo pra falar, eu acho que tá, mas a gente já paga pra conversar, né? Então, vamos falar. Que o Botafogo, mais uma vez, com o Bruno Lage, sofreu gols. A gente entende que no primeiro jogo não tinha o Cuesta, no segundo não tinha o Adrielson, e era ontem o Felipe Sampaio, que não foi nem no momento do gol, que era o Adrielson e o Cuesta, mas é o Gatito, um outro goleiro. Mas existe essa movimentação na defensiva para a questão de suspensão, clínica e tudo mais, mas ele também tem um comportamento bem ofensivo. Quando ele está atrás no placar, ele busca a virada. Aconteceu contra o Santos no empate e ontem contra o Guarani. Já dá para fazer alguma leitura do Bruno Lage? Fernanda, eu já falei aqui, a minha leitura sobre o Bruno Lage, acompanhando a carreira dele, é que ele é um treinador que ele tem características diferentes do Luiz Castro, mas com um sistema de jogo parecido. Eu vejo ele muito mais priorizando, por exemplo, o jogo funcional no sentido de manter os jogadores na posição e conseguir, muitas vezes com a própria inteligência desses atletas, você fazer mexidas dentro da partida que possam quebrar a linha do adversário. Ontem, eu vou ser muito honesto, eu acho que foi muito mais uma coisa de... inspiração, né? Assim, aconteceu de tomar um gol logo no início da partida e depois, aí a gente tem que entender a virtude, que é buscar uma virada. Sim. Em vez de eu ficar me atentando ao motivo dele tomar gol, eu prefiro pensar o seguinte, é um time que não desiste do jogo. Foi assim contra o Santos e foi assim contra o Guarani. Então, a leitura pra mim é positiva. O famoso poder de reação. Psicologicamente, a gente já percebeu que é um grupo que não desiste e fisicamente também, porque às vezes os caras têm muita vontade, mas não aguentam a mão. Mas em relação ao Gatito, eu vou dar minha opinião, eu acho excelente, eu não sei a opinião de vocês, escolher o Gatito para essa competição. Primeiro, o Gatito é um grande goleiro. Ele só encontrou algumas lesões e isso deixou ele bem afastado. É muito difícil você recuperar esse ritmo de jogo de goleiro. O atacante, o lateral, o meio-campo, você coloca ele 10 minutos, coloca ele pra jogar e tira ele. Você consegue tirar e colocar e ele vai pegando ritmo aos poucos. O goleiro não. Ou ele joga uma partida inteira ou ele fica sentado no banco. Não tem essa prática de, vamos trocar o goleiro. Então, assim, ele precisa de minutagens. O Gatito é um grande goleiro. Ele já foi, por algumas temporadas, o melhor goleiro, um dos melhores goleiros top 3, top 5, atuando no futebol brasileiro. E um outro detalhe muito importante em relação a Gatito. Não só toda a qualidade que todo mundo sabe que ele tem, essa é uma competição de mata-mata. Essa é uma competição que chega um momento, pode acontecer, ela vai ser decidida nos pênaltis. E o Gatito é um grande pegador de pênaltis. Isso é dele, é da essência dele. Ele tem esse poder de pegar pênaltis. Então, eu acho que é um bom trunfo para o Botafogo, nessa competição, ter esse goleiro e tem que dar minutagem para ele. Não adianta, vamos pro pênalti, aí a gente vai botar o Gatito agora. Não dá. Sabe qual é o nome disso? Gestão de grupo. A partir do momento que o técnico faz isso, ele consegue fazer uma boa gestão de grupo. Por quê? Todo mundo fica feliz. E assim, eventualmente, querendo ou não, um outro jogador pode ficar triste por não estar jogando. Mas quando o Bruno Lage faz isso, e na boa, a gente está falando do Gatito, que é um baita goleiro. Eu não vejo nenhuma perda técnica do Botafogo em botar o Gatito na Copa Sul-Americana e o Pé no Campeonato Brasileiro. Pelo contrário. Zero. Eu acho que dá para definir o Botafogo da seguinte forma. É um time confiável. Ponto. Confiável é a palavra que eu posso definir o Botafogo.